Então, pessoal, eu queria falar um pouquinho sobre a medida draconiana que a ditadura socialista do Mula pretende fazer em relação a algumas empresas que fazem entrega por aplicativo, entrega de comida, de remédio, que também fazem serviço de táxi alternativo. Pelo que eu havia sacado, não demoraria tanto para o Lula fazer esse tipo de coisa, né? Até porque lá em 2022 ele já havia sinalizado que faria justamente isso, tanto ele quanto a Haddad e tudo mais, né? Até porque ele sendo, digamos assim, presidente, ele incumbiria ao cidadão médio, né, a essas grandes startups também, a atualizarem, né, a quantidade de roupas de cama e de panos de bunda dele e da Janja, certo? E também as viagens, né? Ele quer colocar o povo brasileiro justamente para fazer esse tipo de coisa. Ele jogou essa jaca aí para a gente segurar, certo? Então, de fato, não tardaria muito para que ele apertasse a corda no pescoço de empresas como iFood, 99, Uber, e é o que ele anda fazendo. Tanto ele quanto aquele Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, né? Inclusive, recentemente, isso aí foi o quê? Foi no começo de março, o Luiz Marinho havia falado em evento lá que o iFood, entre aspas, não cansava de fazer ligação para ele tentando negociar esse tipo de situação. Até porque, porra, cara, qualquer empresa, seja grande ou pequena, quando acaba sendo arrolada à força num esquema estatal, ela não vai querer sair prejudicada da situação, cara. Ela vai tentar, né, amenizar o tamanho do estrago, né? E eu acho que o pessoal do iFood, o CEO e tudo mais, sabiam que eles de qualquer forma seriam arrolados, né, para as mãos estatais, porque é uma empresa que ganha muito dinheiro. O iFood, dentre essas grandes empresas aí que fazem serviço de entrega por aplicativo aqui no Brasil, é a maior de todas, certo? Isso aí é inconteste. E Uber é o maior serviço de táxi alternativo aqui do Brasil. Mas acontece que a diferença é que o Uber ele é estrangeiro, o iFood é do Brasil. E ele já havia saído de alguns países aqui da América Latina, né? Tipo Colômbia. Não lembro exatamente o motivo, mas enfim, cara, é muito fácil também uma pessoa esquerdista falar que, porra, mas acontece que se o iFood não estiver gostando, ele pode sair do Brasil. Sendo que aqui é o local onde ele mais ganha dinheiro. Aqui é o local onde ele mais ganha dinheiro. Aí você pega que o iFood acabou, né, tá cedendo aos poucos, é o que anda acontecendo. Aí você pega aqui no caso do Uber e da 99, que são empresas lacradoras já faz muito tempo, isso aí desde a época em que o Jair Bolsonaro era presidente. A partir disso você até pode falar pra mim que, porra, mas acontece que eu acho que justamente por conta dessa semelhança eles possam aceitar esse aparelhamento aí com maior facilidade. Então eu não sei, cara. Eu não sei, sabe? Porque de qualquer forma, essa mudança vai atingir os empregados, os entregadores, vai atingir o pessoal que dirige, né, o seu carro, né, obviamente fazendo Uber. E já falaram aí que, cara, é desnecessário o Uber abrir as pernas pro governo Mula, cara. É desnecessário porque isso aí vai prejudicar a gente. A gente saiu da CLT justamente para não ficar ganhando menos, para não ficar tendo de trabalhar bastante, né, sem receber o necessário para isso. Enfim, eu acabei de falar a mesma coisa, né? Isso vale também para o pessoal que faz entrega pelo iFood. Eu posso garantir para você que a maior parte das pessoas que faz serviço de entrega por aplicativo saiu da CLT porque não aguentava mais aquele regime, não aguentava mais aquele esquema, estava sendo prejudicado, sacou? E agora o Lula quer fazer com que eles voltem para isso. Então é complicado. Aí quando o Luiz Marinho fala que serviços como Uber e iFood são altamente exploradores, porra, ele se consultou com quem para falar esse tipo de coisa? Se consultou com quem? Ele conversou com o brasileiro médio que é entregador para constatar esse tipo de afirmação? Ele não conversou, cara. Eu lembro que lá para 2020 e 2021, inclusive eu havia feito alguns vídeos sobre isso aqui no canal, tiveram alguns protestos em algumas grandes cidades aqui do Brasil, reivindicando melhores condições de trabalho, né? E fizeram isso aí especificamente ao iFood, né? Que naquela época também era
o maior serviço, né, a maior startup que fazia entrega de comida do Brasil. Já era, inclusive naquela época havia triplicado o número de adesões, né, de entregadores novos, certo? Até porque, pandemia, quarentena, muita gente havia perdido seu emprego, havia gente que inclusive havia se suicidado por conta do fechamento, né? E nem preciso falar para você que também naquela época houveram os abusos estatais em relação às pessoas que queriam manter o seu estabelecimento funcionando, gente que queria manter a sua sanidade mental, gente que, vou até repetir, mas é sempre necessário, né? Gente que havia sido presa por ter corrido na praia, gente que havia sido presa por ter ficado sozinha, não ficado sozinha, ficado num parque, certo? Tiveram muitos abusos policiais ali. E até para a pessoa ter algum dinheiro no bolso, né, até para poder sustentar sua família, até para poder trazer pão para a mesa, né, as pessoas optaram, né, não optaram, né, era mais questão de obrigação mesmo para sobreviver. As pessoas fizeram ingresso ao iFood, a outras empresas aí que fazem serviço de entrega de comida, sacou? Triplicou a adesão, né, de novos entregadores, certo? Aí agora você pega, tanto hoje quanto naquela época, você pega que tiveram pessoas que realmente fizeram protestos. Olha, é necessário um local onde a gente possa ir ao banheiro, onde a gente possa recarregar o celular. Cara, o iFood até tem os seus pontos de apoio, né? Não é em todo lugar, mas ele tem, certo? Ele tem. Porém, você reivindicar a ponto de se juntar com organizações de esquerda para tal, é você ser feito de trouxa e ser usado. E naquela época você já tinha gente de esquerda, né, manipulando os entregadores. Eu tô lembrado que nesses protestos aí teve gente que estava empunhando bandeira com desenho de mão cerrada, né, de mão fechada, né? Tipo, os símbolos clássicos aí da luta do movimento negro, né, do feminismo, blá blá blá. Sacou? Sendo que, esse pessoal aí, ele só tá nesse tipo de situação aí pra ganhar dinheiro em cima dos outros, cara, em cima dos trouxas. Sacou? Agora você compara esse tipo de gente, né, com a quantidade de entregadores que são contra isso, que não querem que o, digamos assim, serviço se descaracterize a ponto, né, de, eu vou voltar para a CLT, ou então eu vou sair daqui e vou procurar outro local. Você não tem esse tipo de gente na mesma quantidade das pessoas que estavam reivindicando melhores condições de trabalho. E nem preciso falar para você que essa galera que estava reivindicando melhores condições de trabalho é a galera que está aplaudindo essas medidas aí draconianas do governo Mula. Mas ele só está fazendo isso aí para ganhar dinheiro em cima dessas grandes empresas, cara, como vocês bem sabem. Enfim, cara, aí infelizmente você tem uma parte da sociedade que prefere, o Lula, ele tá preocupado com o bem-estar dos entregadores, cara. Então a gente deve dar um voto de confiança para ele, né? Os entregadores realmente vivem uma realidade exploradora, certo? Uma realidade a qual eles não conseguem respirar direito, né? Porque é muita imposição do empresariado e tudo. Maluco. Pergunta isso aí, você coloca 10 entregadores, você pergunta para cada um deles sobre qual a sua opinião sobre o serviço que a empresa está disponibilizando para você. É explorador? Você acaba sendo prejudicado pela, entre aspas, medida que eles impõem contra você?
Aí você vai ver o tipo de resposta. Você vai ouvir, né, o que não queria ouvir, sacou? O pessoal foi pro iFood, foi pra Rappi, porque querem liberdade, cara. Eles estão ganhando muito. Estão ganhando muito trabalhando com essas empresas. Então é claro que gente como Mula, como Haddad, cresceriam o olho em cima. O pessoal só quer dinheiro, cara. Agora você compara esse tipo de situação, né, com as queixas que o pessoal da esquerda, que o pessoal isentão fazia em relação às atitudes do Jair Bolsonaro. Ah, mas o sujeito é muito grosso, ele trata mal os jornalistas, ele xinga muito, ele riu das pessoas durante a pandemia. Né? Sacou? Ah, mas pô, você não acha isso importante? Você não acha que a gente não deveria tirar ele porque ele riu das pessoas com aquela doença lá? Aí tu pega o Lula agradecendo a Deus por ter criado aquela doença para que os pobres enxergassem. O que o Bolsonaro fez na questão econômica não conta. Não conta. As coisas boas que o governo dele havia feito não contam. Sacou? Então não dá também para você ser sentimental, cara. Então não dá. E eu nem preciso falar para você que na época da pandemia, pessoa que havia feito L posteriormente, né, estava dependendo bastante de entrega por aplicativo, cara. Aí de que adiantou? Claro que havia sido um gesto de hipocrisia, certo? Mas enfim, cara, agora já era, né? Então para encerrar, cara, esse é mais um ensaio da aproximação do nosso país com regimes como o da Argentina, como o da Venezuela, né? Se bem que para chegar na Venezuela ainda muita coisa vai rolar, muita gente vai ficar dando com os burros na água, muita gente vai ser prejudicada. Com a intenção, como o Lula havia dito que há uns 30, eu acho que foi uns 30 anos atrás, né? Ele falou que pretendia instalar um regime à la cubana, né? Ditadura à la cubana, certo? Mas acontece que demandaria tempo e tudo, né? A ditadura já está sendo imposta em âmbito social. É só você pegar aí a cultura da lacração e tudo mais. Isso aí já vem sendo implementado o que? Desde 2010, 2011 aqui no Brasil. É por isso que hoje em dia você tem muita gente criticando o Nicolas Ferreira, que hoje é presidente da Comissão de Educação, falando, isso aí ele havia explanado, né? Falando que vai... Ah, porra, mas esse cara aí vai perder tempo combatendo o pronome neutro nas escolas. O pessoal da esquerda tá puto com ele por conta disso aí. Ah, só acontece que o sujeito tá preocupado com isso aí quando tem um monte de situação para resolver. Sim, tem um monte de situação para resolver. Mas claro que ele não vai parar apenas no combate ao pronome neutro. E outra, vocês da esquerda deixaram, vocês montaram a situação para que finalmente alguém de direita pudesse combater isso. Né? Tem que ser muito louco para achar que o pronome neutro não é uma aberração linguística e que isso aí vai prejudicar os próprios estudos das crianças, dos adolescentes, e até dos adultos, né? A qual isso aí está sendo imposto também. Sacou? Dependesse de mim, se dependesse de mim, não teria nem banheiro unissex, cara, em repartição pública, como tá tendo aqui em São Paulo. Sacou? Então vocês estão chorando, mas vocês criaram esse tipo de situação, cara. Vocês criaram esse tipo de situação, então aguentem. Então aguentem, podem aí ficar reclamando, ah, mas o sujeito, ele só quer lacrar. Ok, infelizmente, até por ele ser jovem, eu também já havia falado aqui no canal, o cara tem apreço em querer pagar de influencer e tudo mais. Em relação a isso aí, ele tá fazendo algo bom. Ele tá fazendo algo bom. Então, nesse caso aí, só resta chorar e, infelizmente, até que demovam essa ideia ridícula do governo Mula de querer regulamentar os serviços de entrega por aplicativo e de táxi alternativo, infelizmente também só resta pra gente chorar. Mas a situação vai ficar insustentável e espero eu
que, com base nisso, organizem protestos para justamente querer reverter essa situação, cara. Para deixar claro, mais uma vez, já que o Lula e o Luiz Marinho sabem muito bem que o povo é contrário a essa medida deles, né? Para deixar claro para eles que a galera não está gostando do que está se deparando.